E aí, pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Eu quero compartilhar com vocês novamente uma palavra de vida, uma palavra da parte de Deus. Amém? E eu creio que você sairá depois desse vídeo com um entendimento mais ampliado. Amém? Da palavra de Deus. E se você tem uma Bíblia que você possa conferir isso, tá certo? Na palavra de Deus lá em Zacarias, capítulo 3, eu quero ler a partir dos versículos primeiro. Tem poucos versículos, são 10 versículos ao todo, aqui nesse capítulo 3. E eu quero compartilhar com vocês algumas passagens aqui. Amém? Eu quero ler a partir do versículo primeiro, que diz assim, ó. Depois disso, Deus me mostrou, na minha visão, o sumo sacerdote Josué, em pé diante do anjo do Senhor. Satanás estava ali também ao lado direito do anjo para acusar Josué. E o anjo do Senhor disse a Satanás: suas acusações são inúteis. Satanás: o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem é como tição tirado da fogueira. As roupas de Josué estavam impuras, enquanto continuava de pé diante do anjo do Senhor. Então o anjo disse aos que estavam junto a ele: tirem as roupas impuras deste homem. Depois voltou-se a Josué e disse: veja, eu removi o seu pecado, e agora vou lhe dar roupas novas de festa. Em seguida o anjo do Senhor disse: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram. E o anjo do Senhor continuava ali de pé. Quando Josué estava vestido, o anjo do Senhor falou solenemente ao sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você observar cuidadosamente o que eu ordeno, andar nos meus caminhos e me obedecer fielmente, ficará sendo responsável pelo meu templo para conservá-lo sempre santo. Você poderá entrar na minha presença quando quiser, junto com estes que nos cercam. Portanto, ouça o que eu estou dizendo, sumo sacerdote Josué, e todos os outros sacerdotes que estão com você. O que está acontecendo com vocês é uma antecipação das belas coisas que acontecerão no futuro. Vou enviar o meu servo, o ramo novo. Coloquei diante de Josué uma pedra com 7 faces, e nessa pedra gravarei um nome, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei os pecados desta terra num único dia. E depois disso, diz o Senhor dos Exércitos, vocês todos viverão em paz e com muitas riquezas. Todos terão sua própria casa e poderão convidar seus amigos para sentar-se debaixo da sua videira e das figueiras. Amém? Uma leitura bem extensa, mas eu creio que cada versículo desse tem um ensinamento profundo, né? E principalmente isso tem tudo a ver aqui com Jesus Cristo, né? Eu quero compartilhar com vocês nessas passagens. É interessante essa passagem porque nós vemos aqui que o que Satanás estava fazendo ali naquele momento. Ele tinha um único objetivo: acusar. Ele ia acusar Josué, né? Que era o sumo sacerdote. Ele estava ali para acusar. Mas é interessante porque o anjo, a resposta do anjo, ele fala assim, ó: suas acusações são inúteis. Suas acusações são inúteis, ou seja, não vale nada. Suas acusações não valem de nada. É interessante porque lá em Colossenses capítulo 2, eu vou abrir aqui, ó, lá em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim, ó: e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecados, ele a destruiu. Ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Amém? Então, ou seja, toda acusação que Satanás tem contra a nossa vida, lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele quebra a lista dessas acusações. Ele quebra a lista desses mandamentos aos quais eu não tinha obedecido, aos quais você não tinha obedecido. Mas, entretanto, Jesus, ele quebra essa lista de mandamentos.
ele quebra tudo isso. Amém? Ele quebra essa lista de mandamentos. Então, ou seja, quando a minha fé, quando eu confio no sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário, não existe mais acusação contra a minha vida. Não existe mais acusação contra a minha vida. Amém? Então nós temos que entender isso aí. Em seguida, ele vai falar que as roupas de Josué estavam impuras. A roupa do sumo sacerdote estava impura. Impura de quê? Ele vai falar, o anjo, no versículo 4, ele vai falar: então o anjo disse aos que estavam junto a ele: tire as roupas impuras deste homem. Aí você vai pensar, impura de quê? Aí ele vai falar, ó: depois voltou-se a Josué e disse: veja, eu removi o seu pecado. Ou seja, o que suja é o pecado. É o pecado que mancha. Amém? E ele fala: eu removi o seu pecado e agora eu vou lhe dar roupas novas de festa. Roupas novas de festa. E ele continua dizendo: em seguida o anjo do Senhor disse: coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram. E o anjo do Senhor continuava ali em pé. Amém? O turbante, ele era usado, né, pelos sacerdotes, né? Deus ele orienta, quando ele está falando com Moisés, ele orienta isso a Moisés. Ó, ele vai falar peça por peça. Quer conferir? Lá em Êxodo, capítulo 28, diz assim, ó. Êxodo, capítulo 28, a partir dos versículos 39. A partir do versículo 39 diz assim, ó. Faça também uma túnica bordada para Arão. Né? Arão era o sumo sacerdote daquela época, que ia se tornar sacerdote. Ele fala: uma manta de linho e xadrez, e faça um turbante de linho fino, e o cinturão trabalhado artisticamente por um bordador. Faça para os filhos de Arão os mantos, os cinturões e os turbantes. Agora preste atenção nesse detalhe aqui. Nessa última frase do versículo ele fala assim, ó. Essas peças devem conferir-lhes honra e dignidade. Essas peças devem conferir-lhes honra e dignidade. Há um ensino aqui poderoso, então. Porque o anjo, ele remove o pecado de Josué e ele fala, ó, eu vou lhe dar roupas novas de festa. E a palavra fala que ele fala: coloque um turbante limpo em sua cabeça. E aí Josué vai receber o turbante limpo. Sabe o que é isso? Ali estava restaurando a honra e a dignidade. Mas o que roubou a honra e a dignidade? O que manchou a honra e a dignidade? O pecado. Mas quando o anjo fala, ó, tire as roupas desse homem que está impura, eu vou lhe dar roupas novas de festa. Traga um turbante limpo. Ou seja, é como se estivesse ali restaurando a honra e a dignidade do sacerdote. Então, nós temos esse ensino aí dessa palavra. Amém? E ele continua falando. Quando Josué estava vestido, o anjo do Senhor falou solenemente ao sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você observar cuidadosamente o que eu ordeno, andar nos meus caminhos e me obedecer fielmente, ficará sendo responsável pelo meu templo, para conservá-lo sempre santo. Você poderá entrar na minha presença quando quiser, junto com estes que nos cercam. É interessante essa passagem porque Deus, o anjo do Senhor fala, né? Ó, Josué, se você me obedecer, se você for fiel a mim, né? Se você ter o cuidado de me obedecer, você ficará sendo responsável pelo meu templo. Pelo meu templo. E ele fala, para conservá-lo sempre santo. Você poderá entrar na minha presença quando quiser, junto com estes que nos cercam. Quando você observa a palavra de Deus, você vai entender uma coisa também, que o sumo sacerdote, ele só podia entrar no lugar santo do santo, que era o lugar santíssimo, era o lugar onde a arca de Deus estava, né? Uma vez por ano. O sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano.
Mas a palavra fala aqui, ó, você poderá entrar na minha presença quando quiser, junto com este que nos cercam. Mas como assim? Será que está se contradizendo alguma coisa aí? Não. Sabe por quê? Porque através do sacrifício de Jesus Cristo, através do sacrifício do Cordeiro, eu agora, em Cristo, eu sou sacerdote. Eu sou sacerdote em Cristo. Então, o meu dever como sacerdote é cuidar do templo. E que templo é esse? É eu. Ali, na antiga aliança, era o templo físico, né? O templo que você tocava lá e tal. Mas agora em Cristo, eu sou o templo. A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 3,16 que o meu corpo é o templo, é a casa, é a morada de Deus. É onde a presença de Deus está. Então, eu tenho que cuidar desse templo. Como sacerdote, esse é meu dever. Tá entendendo? Então, eu tenho que conservá-lo sempre santo. E quando ele fala, você poderá entrar na minha presença quando quiser, junto com estes que nos cercam. Sabe o que é isso? A palavra de Deus mostra que quando Jesus está lá na cruz do Calvário, quando ele está ali, né, e ele fala, Pai, entrega o meu espírito, né, em tuas mãos, receba o meu espírito. Imediatamente o véu lá do templo, que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, aquele véu que ficava entre esses dois ambientes, ele é rasgado ao meio. O que significa isso? Hoje eu tenho acesso à presença de Deus. Hoje eu tenho acesso à presença de Deus, livremente. Olha que privilégio. Eu tenho acesso à presença de Deus. Nós temos acesso à presença de Deus. Amém? Por causa do sacrifício de Cristo, Deus ele restaurou a minha honra, restaurou a minha dignidade e me fez sacerdote nele. E agora Deus ele me deu o dever de eu cuidar do templo que sou eu. E agora eu tenho acesso à presença de Deus. Olha só que dádiva, olha só que presente que Deus nos deu. Amém? Então nós temos que entender isso. Olha como Deus é bom. Deus é muito bom. Eu vou ficar só por aqui mesmo com esses versículos. Mas eu creio que tem um ensinamento muito profundo sobre isso. Amém? Então que você entenda essa palavra. Talvez você pode pensar, mas eu não tenho Jesus ainda, eu não conheço esse Jesus, eu não me relaciono com esse Jesus. Deus ele te traz essa oportunidade hoje. Deus ele tem isso para a sua vida. Deus ele tem isso para a sua vida. O pecado ele manchou o seu coração. O pecado ele sujou você. Mas Deus ele quer te lavar. Deus ele quer purificar o seu coração. Deus ele quer tirar você dessa condição de escravo. Escravo do quê? Escravo do pecado. Escravo dos seus desejos. Deus quer tirar você dessa condição e colocar você agora como sacerdote. Colocar agora você como príncipe. Restaurar a sua honra, restaurar a sua dignidade. Amém? Então receba essa palavra no nome de Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor abençoe, Deus, a cada pessoa que ouve, Deus, essa palavra, que ouve esse vídeo. Espírito Santo, toca nesses corações e que no nome de Jesus, nesse momento, sim, Pai, nesse momento, eu oro para que haja, Deus, um lavar sobrenatural no coração, na mente e na alma de cada pessoa que me ouve. No nome de Jesus Cristo, Pai, toca nesses corações. É o que eu oro e lhe peço. Amém. Obrigado, pessoal.